paz e amor em Jesus. Então, a nossa premissa é ajudar. O assistencialismo vem sempre à frente do nosso trabalho. É colocar a caridade em ação, né? E o que a gente está precisando mais, nesse momento, é para montar o kit de higiene para a evangelização infantil. Então, quem puder trazer, tem um monte de coisa marcado aqui, mas pasta de dente, escova de dente, quem puder trazer o kit para as crianças, traz, coloca na livraria, fala que é para a evangelização infantil do sábado. Sabe, as crianças precisam muito, a gente já vai entrar com as férias, entrando no mês de dezembro, a gente já começa as férias com as crianças, então é muito importante montar esse kit com eles. O que precisa mais é sabonete e shampoo, né? Mas o que vocês puderem trazer, traz, porque está precisando muito. E, para a gente não pedir muita coisa, a gente vai pedir uma que é muito. A nossa cesta, né? A gente tem, uns falam 400, outros falam 400 e pouco, tem em mente 450 cestas básicas, porque 420 e tantas é entregue aqui diretamente, mas todo mês tem 2, 3 que vêm no final de semana, tem alguém que liga pedindo, tem aquele que perdeu o emprego, a gente entrega umas 30 cestas básicas a mais, só nessa emergência, todo mês, toda semana vem algumas pessoas pedindo que não estão na lista, então a gente sempre tem que ter algumas cestas extras. Pensando nisso, se a gente contar 450 vezes 3, são 1.300 cestas básicas para a gente montar neste mês de dezembro para entregar para os nossos assistidos. Então, nós precisamos muito de todos os itens. Quem puder pegar a sacolinha, entregar a sacola cheia, quem puder pegar alguns itens, quem quiser tirar só uma foto, falar assim, eu posso isso, eu posso aquilo, o que puder contribuir vai nos ajudar muito. E aí eu não vou pedir cesta básica em janeiro, não vou pedir em dezembro, porque já vai estar tudo montadinho. E só um puxão de orelha para todos nós. O ano passado nós só montamos 2 cestas, nós não montamos 3. Então é missão nossa montar as 3 cestas básicas, porque aí quando foi janeiro, eu tive que estar aqui pedindo de novo, vamos ajudar, porque já tem que entregar a cesta em fevereiro. 2024 montamos só 2. Vamos ajudar. Quem está em casa, nas redes sociais aí, ajuda a gente, vamos ajudar as famílias, porque aí a gente já inicia o ano mais tranquilo, com outros compromissos enormes que a casa tem, deixando a cesta um pouquinho de lado. Então, todo mundo, vamos contribuir, vamos ajudar com o que puder. Uma lata de ervilha, uma lata de milho, o espaguete, o macarrão, o espaguete que rende muito mais. E quem fala assim, não quero trazer isso, não quero trazer aquilo, o seu Leonel está lembrando bem aqui, pode ir na livraria, fazer a sua contribuição, passar o quanto quiser passar do valor, pode ir na livraria, só falar, essa contribuição é para a cesta básica do final do ano, ok? E vamos lá que a gente tem muito trabalho nessa noite. Leitura do Evangelho, mensagem e prece inicial, a Janete. As vibrações gerais e vibrações dos passes, o Rubens. A vibração das águas e prece final, o senhor Leonel. E hoje, a gente tem o grato prazer de receber o nosso amigo Rômulo, que vai falar para nós de falsos cristos e falsos profetas. É gostoso ouvir o Rômulo falar, que ele já é um trabalhador da casa, né, e é um estudioso. Sempre que ele vem, ele traz alguma coisa nova, é sempre algo que a gente não pensou, e ele pensa diferente, traz uma informação diferente do Evangelho para nós. Então, vamos envolvê-lo com o nosso carinho, com o nosso coração, para apreender todas as lições que ele vai trazer para nós. Que Jesus nos abençoe. Obrigada. Boa noite. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Falsos cristos e falsos profetas. Caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição
em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade, porque nesses momentos uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. E contra esses impostores que se deve estar em guarda e o dever de todo homem honesto desmascará-los. Mensagem, minutos de sabedoria. Afaste de si o veneno da lisonja. Não creia naqueles que o elogiam sem motivo. Prefira ouvir uma crítica honesta a um galanteio vazio. A crítica aos nossos atos poderá trazer-nos o alerta de que necessitamos para corrigir-nos. O elogio fácil nos amolece e ilude, e nada existe de mais frágil que uma criatura iludida a seu próprio respeito. Querido Mestre Jesus, nosso Pai maior, nós agradecemos por mais uma vez estarmos aqui na Casa de Paz e Amor para mais um aprendizado. E que o palestrante da noite seja bem inspirado para que possa passar tudo aquilo que precisamos aprender. Querido Mestre Jesus, muito obrigado, que assim seja com a graça de Deus. Um, dois, três. Agora sim. Boa noite a todos. Agora sim, muito bem. Uma alegria estar aqui com todos vocês. Gostaria de agradecer o convite da Heleninha, né, para nós batermos um papo aqui sobre um tema tão atual. Falsos cristos e falsos profetas, todos os temas do Evangelho são, mas esse em específico cai bem para os dias que nós estamos passando. E agradecer aqui pela introdução, né? Pela apresentação, obrigado aqui, espero corresponder à altura aqui dos presentes. Mas vamos lá, falando sobre este capítulo, eu queria começar com uma história chamada O Bilhete da Sorte. Ela é uma história fictícia, mas ilustra um pouco do como nós vamos começar o nosso bate-papo de hoje. O seu José, ele tem aproximadamente 70 anos. É um homem simples, de mãos calejadas, olhar tranquilo. Ele trabalhou mais de 50 anos como pedreiro. Desses homens que aprenderam, de fato, a construir casas e também a construir a dignidade com o seu próprio suor. Ele vive com Dona Lúcia, sua esposa há quase meio século. Os dois têm uma rotina bastante serena, né? Café na varanda, rádio ligado todas as manhãs de domingo, leitura do Evangelho à noite. Uma vida simples, mas cheia de paz. Até que, nas últimas semanas, algo novo começou a aparecer na tela do celular do seu José. Eram vídeos com vozes animadas dizendo: mude de vida com clique. Ganhe o que o INSS nunca vai te pagar. A sorte é de quem acredita. No começo, ele ria, né? E dizia para a Dona Lúcia: essas coisas da internet. Mas a curiosidade do seu José foi crescendo. Afinal, depois de tantos anos de trabalho, quem não sonharia em ver a vida melhorar um pouquinho, não é mesmo? Então, numa noite, enquanto a esposa dormia, ele, seu José, fez a sua primeira aposta. R$20. E no dia seguinte ele ganhou R$150. E o coração do seu José se encheu de alegria. Olha, Lúcia, Deus está me ajudando, disse ele mostrando o celular. E ela sorriu com doçura, mas algo no olhar dela parecia
preocupado. E assim começou uma rotina bastante silenciosa. A cada perda, o seu José dizia: na próxima eu recupero. A cada aposta, o coração batia mais rápido. E não pela esperança, mas pela ansiedade. Em poucas semanas, parte da aposentadoria havia desaparecido. As contas da casa começaram a apertar. E a serenidade que ele sempre teve começou a se perder. Até que certa manhã, ao acordar, encontrou sobre a mesa um envelope simples, desses de papel pardo. Dentro dele, o bilhete da primeira aposta. E um pequeno papel escrito à mão, com a letra bastante tremida da esposa. Meu velho, você nunca precisou de sorte para vencer, só de fé e muito trabalho. Ele ficou imóvel por alguns instantes. Depois olhou para ela, sentada no sofá. Os olhos dele se encheram de lágrimas. É verdade, Lúcia. O que vem fácil vai embora rápido. E o que vem de Deus fica para sempre. A história do seu José, apesar de ser fictícia, infelizmente é comum a muitos lares de hoje. A nova moda que todos nós escutamos, essas as apostas online, vendem a ilusão do milagre financeiro, mas acabam destruindo o que o trabalho e a fé constroem. E é sobre esse tipo de engano que Jesus nos alertou. Os falsos profetas sempre prometem alegria instantânea, mas o verdadeiro Cristo convida à paciência e à perseverança. E eu queria só abrir um parênteses aqui para dar um pouco do tamanho dessa ilusão das apostas online. Eu sei que muitos aqui já ouviram isso na internet, na TV, mas eu queria trazer alguns números para dar um pouco de visão do que acontece hoje no Brasil. 23 milhões de pessoas ou de brasileiros apostam online, o que é 15% da população adulta. 47% estão endividados. O Banco Central do Brasil estima que 30 bilhões de reais por mês são movimentados em apostas. Vou repetir, 30 bilhões de reais. E não sou eu dizendo, é o Banco Central do Brasil. De 2021 para 2024, mais de 730% de crescimento nas apostas. E 11 milhões de pessoas apostam de forma que põe em risco as suas finanças e a das suas famílias. E aí estão as fontes, para quem tem curiosidade de explorar um pouco mais. Então, esses números mostram a dimensão do problema que nós estamos passando hoje no nosso país. São bilhões de reais por mês, movimentando sonhos e muitas vezes destruindo esperanças. Jovens endividados, famílias em conflito, idosos caindo em armadilhas. Quando nós olhamos para isso, percebemos que o quê? O ganho fácil virou a nova religião do imediatismo. E que muitos, sem perceber, entregam o coração a falsos deuses modernos. Então, qual que seria a conclusão aqui? Diante desses números e dessas histórias, percebemos como a promessa de ganho fácil se transforma em uma armadilha para o coração. E se nós olharmos com atenção, veremos que esse movimento não é novo. É apenas uma veste moderna de uma velha ilusão, a dos falsos profetas que falam em nome do bem, mas afastam o homem de Deus. Isto posto, nós percebemos que essas apostas são apenas, de novo, uma das formas modernas que materializam a promessa do quê? Da riqueza fácil. E, afinal, acabam explorando a fé e o medo do ser humano. Elas também despertam um sentimento que é muito antigo em cada um de nós, que é o quê? A ilusão.
Jesus nos ensinou que o verdadeiro caminho é o quê? É o do trabalho, da humildade e da confiança em Deus. Precisamos aprender que é distinguir o brilho ilusório do mundo da luz verdadeira do quê? Do Evangelho. Hoje em dia, as falsas promessas e os falsos profetas não estão apenas nas praças ou nas ruas, personificados em pessoas, mas também nas telas, que hoje todos nós estamos expostos. Por vezes prometem sucesso, poder, dinheiro, mas o preço é o quê? É a serenidade da alma. E Jesus nos mostra que o verdadeiro profeta não fala de riqueza, mas de amor. Não oferece atalhos, mas o caminho seguro do quê? Da consciência e da paz. Quando nós todos compreendermos isso de alguma maneira, passamos a enxergar o quanto o Evangelho é atual e libertador. Então, seguindo aqui na nossa conversa, e como exemplo, nós podemos ter duas árvores, sob o mesmo sol. Uma floresce e dá frutos, e a outra está seca, mesmo recebendo o quê? A mesma luz. E assim também somos nós diante do Evangelho. A luz do Cristo, ela brilha para todos. Mas os frutos que nós damos dependem daquilo que cultivamos no nosso coração. Os falsos cristos e os falsos profetas, eles se alimentam do quê? Da aparência, do brilho rápido, do orgulho e da promessa, de novo, da tão chamada facilidade. Já o verdadeiro discípulo do Cristo cultiva a raiz do amor, da paciência e da fé. E é sobre esse discernimento entre a árvore que floresce e a que seca que nós vamos refletir a respeito do tema do Evangelho de hoje. Então, a partir de agora, nós vamos seguir o caminho que, de alguma forma, traz luz a respeito do tema que nós estamos batendo um papo aqui hoje. E dividido em 3 partes. Primeiro, nós vamos entender o que são os falsos profetas. E não apenas aqueles que estão no mundo, mas também aqueles que muitas vezes tentam nascer dentro de nós. Vejam só, os falsos profetas podem estar dentro de cada um de nós aqui, encarnados. Através do quê? Da vaidade, do orgulho, ou da pressa em encontrar soluções fáceis. Depois nós vamos olhar esse tema à luz do quê? Do Evangelho e da doutrina espírita. Para descobrir como Jesus e Kardec nos orientam o quê? A reconhecer o que é verdadeiro, o que é puro, e o que realmente vem o quê? Vem de Deus. É ter o tão chamado discernimento. E por fim nós vamos trazer aqui isso tudo para a nossa vida prática, comparando com as situações do dia a dia, né? Em casa, no trabalho, nas escolhas que cada um de nós aqui faz, para que nós possamos o quê? Transformar conhecimento em atitude, e atitude em luz. Então, indo aqui para a nossa primeira parte, falando aí dos falsos profetas. Quando nós pensamos aí nos falsos profetas, muitas vezes imaginamos apenas aqueles que tentam o quê? Enganar multidões, explorando a fé alheia. Mas o que Jesus nos diz no Evangelho? Que o falso profeta não é apenas o que fala bonito para os outros. Como nós mencionamos aqui, ele pode habitar dentro de nós. E ele aparece ali quando nós damos espaço para o quê? Para o nosso orgulho. Quando acreditamos que sabemos mais do que realmente sabemos. Quando deixamos o quê? Que a vaidade, ela conduza as nossas escolhas. Quando nós buscamos aplausos, reconhecimento ou destaque, em vez de buscarmos apenas servir em silêncio. Os falsos profetas, eles trabalham com o quê? Com o brilho fácil, com a aparência, com o milagre rápido. Já o quê? O verdadeiro bem é discreto, silencioso, humilde e não precisa de palco. Por isso que o primeiro passo do discernimento espiritual é olhar para dentro
de nós e perguntarmos: isso que eu sinto nasce do quê? Da humildade ou do orgulho? É esse olhar interior que separa o quê? O que é de Deus e que é apenas o quê? Uma ilusão. Quando nós olhamos o tema à luz da doutrina, nós percebemos que o verdadeiro profeta não é aquele que impressiona e nem o que promete facilidades, mas aquele cuja vida é um reflexo do amor divino. E o que Kardec nos ensina? Que o verdadeiro enviado de Deus, ele se reconhece pela pureza da alma, pela humildade e pela ausência do quê? De interesses pessoais. E não busca nenhum tipo de aplauso ou reconhecimento, destaque ou poder, né? E quando nós procuramos um exemplo maior, nós encontramos Jesus, que é o nosso guia e o modelo da humanidade. E, de novo, Jesus não buscou templos luxuosos, nem fez propaganda de si mesmo. E vejam que Jesus teve apenas de 3 a 4 anos de vida pública. Ele caminhou entre os templos, acolheu os caídos. Ele falou com ternura e viveu o que ele pregava. E para atender isso, basta lembrarmos da parábola do quê? Do semeador. Pois o verdadeiro profeta é aquele que o quê? Que semeia em todos os terrenos, sem julgamentos. Né? Ele confia que cada semente vai frutificar no tempo certo. Enquanto isso, o falso profeta, ele semeia apenas onde pode colher uma vantagem rápida. Né? Por isso, diante de qualquer ensinamento espiritual, Kardec nos convida sempre no mesmo critério: observai os frutos das árvores. Se o fruto é bom, muito provavelmente a árvore é boa também. E onde há amor, humildade e coerência, ali está o Cristo. E onde há orgulho, vaidade e interesses pessoais, ali está apenas a sombra da ilusão. E aí nós vamos falar um pouco da vida prática. Então, quando não soubermos se algo vem de Deus, ou aquilo é digno, ou aquilo de fato é verdadeiro, isso podemos fazer a seguinte pergunta: isso nos traz serenidade ou perturbação? Esse chamado, essa voz. Né? A voz do Cristo nunca grita, ela pacifica o coração. Que é o quê? É escolher a paz como o caminho mais seguro. Então vamos lá, uma discussão em família. Ela começa ali a esquentar, né? Qual que é a nossa postura? É incitar que a briga continue ou nos calarmos? Se alguém decide se calar e eventualmente orar, evitando palavras que poderiam ferir, ali é o caminho do nosso microcosmo ali do dia a dia, do verdadeiro profeta, do verdadeiro Cristo. Um grupo de trabalho entra em conflito. E, em vez de escolher um lado, alguém propõe o diálogo e lembra o propósito maior de união. É um outro exemplo ali da nossa vida prática, onde nós podemos ter posturas diferentes mediante os conflitos. Ou mesmo diante de uma injustiça que nós presenciemos. Uma pessoa reage com calma e respeito, confiando que a verdade se revelará no tempo certo. Toda vez que a raiva ou a pressa quiserem guiar as nossas palavras, a gente sempre precisa lembrar, né? O bem nunca nasce da agitação. E eu coloco a gente porque eu também me incluo nisso. De novo, quantas vezes nós, no momento de raiva, nós soltamos uma palavra que 2 segundos depois, puxa vida, eu não deveria ter dito, mas já foi. Então, qual a postura do verdadeiro Cristo e do verdadeiro profeta mediante essas situações? Então, a paz é sempre o sinal de que o Cristo está conosco. E os falsos profetas, eles falam muito, mas fazem pouco. É o que está dito ali no Evangelho. Então, o verdadeiro discípulo é aquele que transforma a fé em ação, mesmo sem aplausos, mesmo sem um reconhecimento. Nós aqui, trabalhadores da casa espírita, a gente chega cedo, eventualmente podemos chegar cedo para preparar o ambiente,
ligar a luz, deixar o salão ambientado. Ah, para alguém ver? Não, não é para ninguém ver, gente. É para você mesmo. Fazer o bem para os outros, é servir. São gestos simples de servir que representam aquilo que o Cristo nos ensina no Evangelho. Ou mesmo uma pessoa cansada, visita o enfermo ou consola um amigo em silêncio. Quantos aqui não chegaram em casa cansados? Os pais ligam, moram perto? Ah, não vou. Ah, não, vou sim. Ali passa para tomar um café e volta. O cansaço até passa, né? Então, mais uma ação do dia a dia onde nós também pregamos o Evangelho. O mundo, certo ou errado, ele valoriza quem fala bonito. E Jesus valoriza quem age com amor. O verdadeiro seguidor do Evangelho, ele serve sem alardes, porque sabe que quem precisa ver é Deus e não os homens. Então, quando estamos sozinhos, cuidemos dos nossos pensamentos. Esta frase é a mais verdadeira possível. E o nosso verdadeiro ou maior testemunho cristão é a coerência entre o que cremos e o que nós vivemos. Quando alguém olha para nós e sente serenidade, já estamos pregando o Evangelho sem dizer uma palavra. Ali estamos sendo os verdadeiros profetas, por assim dizer. Quem nunca se aproximou de alguém e a energia não é muito boa, ao passo que tem pessoas que só o fato de você estar próximo, aquilo já te traz uma paz, né? E alguns exemplos práticos aí para ilustrar, né? Uma avó que ao ver os netos em dificuldade apenas ora e confia, sem impor sua vontade. E com isso, inspira a fé. Um jovem que se recusa a participar de conversas ofensivas e com serenidade mostra aí o outro caminho. Então, fazendo aqui uma reflexão, vamos aqui por um instante voltar e olhar para dentro de nós. Hoje nós falamos aqui que os falsos profetas não estão apenas fora, em palavras, pessoas ou promessas. Mas muitas vezes eles se escondem dentro de nós. Quando deixamos o orgulho, o medo ou mesmo a pressa falarem mais alto do que a nossa fé. E o verdadeiro profeta, ele vive o quê? O amor e a humildade. Está lá escrito no Evangelho. E ele não precisa nem de palco, nem de aplauso. Basta a servidão com sinceridade. Pois o Cristo observa em silêncio cada gesto de bondade. E por fim, que nós possamos aprender a discernir o que vem do ego humano, e o que vem do coração. E seguindo aqui para o nosso final, como dito, o falso profeta, ele promete facilidades, mas ele rouba a nossa paz. E o verdadeiro Cristo não promete milagres. Ele fornece o que? A nossa transformação interior. Então, antes de acreditarmos em qualquer voz, nós precisamos perguntar: isso de alguma maneira me torna melhor? Ou isso me traz paz ou perturbação? E se a resposta for serenidade e amor, então é o Cristo que fala em nós. Ali é o verdadeiro Cristo. Então, que nós possamos ser pequenas luzes no mundo e guiados pela fé e pelo discernimento. E, mais do que seguir profetas, que nós sejamos o Evangelho vivo por onde nós passemos. Que Jesus nos abençoe, muita luz e muita paz, e que assim o seja. Obrigado, Rômulo, por compartilhar conosco seus estudos, trazendo uma mensagem rica em esclarecimentos e que nos auxilia a prestarmos atenção aonde estamos colocando nossas escolhas, o quão importante é sabermos escolher onde pôr nossa felicidade, onde pôr nosso caminho.
E agora nós vamos dar sequência aos trabalhos, aos tratamentos, com os médiuns tomando já seus locais, junto com o plano espiritual, já podendo iniciar os passes. E nós convidamos a todos a falarmos com Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, cheio de amor, de misericórdia, que emana este amor a todos nós nesse instante. Somos privilegiados de estarmos aqui nesta casa de oração, nesta casa de paz e amor, onde podemos receber um pouco da energia que precisamos, do bálsamo de cura trazido pelos mentores amigos, sabedores de nossas necessidades. Bálsamo este que entra pelo nosso coronário, que passa pelos nossos centros energéticos, nos reequilibrando, nos tranquilizando, nos acalmando, de maneira que vai aos poucos refletindo até mesmo no nosso corpo físico, nossos corações sendo acalentados e observando a cura chegando, amenizando nossas aflições, nossas preocupações, que nos dias de hoje não são poucas, é bem verdade, mas escolhendo os caminhos ensinados por Jesus, que são os caminhos do bem, passando pela reflexão de cada ato e escolhermos o caminho do bem, certamente não haverá decepções ao final deste caminho. Senhor Jesus, agradecemos profundamente porque nos dissestes: vinde a mim, coloca diante de meus pés seus sofrimentos, suas angústias, seus medos, eu vos aliviarei. E aqui estamos, reunidos em teu nome. E profundamente agradecidos, Deus, por este momento. Lembrando sempre que todo tratamento espiritual, ele não se dá apenas uma vez na semana em uma casa de oração. Este tratamento é fortalecido, sobretudo, porta fora, no dia a dia, em nossos trabalhos, estudos, em nossas casas, na prática da paciência, do perdão, dos bons pensamentos, das palavras edificantes, e assim, com paciência, vamos observando a melhora. E agora, já recebido tanto carinho do plano maior, tantos cuidados, vamos dedicar um pouco de nós, através das nossas vibrações, colocando o melhor possível em luz e pedindo para que Jesus possa envolver o nosso planeta Terra com sua luz, com seu amor, levando paz, sobretudo a esses países que ainda insistem nas guerras, levando um alento àqueles que perdem tudo em decorrência destas guerras, inclusive entes queridos. Pedir que seus missionários, Senhor Jesus, possa chegar a estes irmãos, os auxiliando para que não percam a fé, para que não percam a esperança. Pedimos pelo nosso país, Brasil, que se não temos as guerras destruidoras, temos a violência,
a drogacidade, a corrupção, que fere igualmente. Pedimos aí também que seus missionários consigam levar um pouco de luz a esses governantes e que possam auxiliar efetivamente a população. Da nossa parte, pedimos, Senhor Jesus, que tenhamos o discernimento de saber que podemos auxiliar de alguma forma, não apenas lamentar e esperar. Inspira-nos a fazermos o melhor, a começar dentro de casa. Envolva, Senhor Jesus, estes enfermos do corpo, da alma, da mente, do espírito, que irmãos da medicina maior possam trazer a cura a cada um deles. Olha, Deus, por esses irmãos que sentem-se sozinhos, já não sabendo o que fazer, que tenham a luz e a fé para tirar todo e qualquer pensamentos menos felizes. Envolva, Senhor Jesus, nossas crianças, adolescentes, jovens, que encontrem pessoas boas pelos caminhos, que abram as portas e estendam-lhes as mãos para que possam eles darem sequência a um mundo melhor. Que consigam levar este planeta ao mundo de regeneração. E vamos pedir, Deus, humildemente, vá até nossa casa, visita com tua luz, com teu amor, cada cômodo ali existente, cada cantinho, possa essa luz levar a paz necessária. E existindo ali alguma força menos feliz, menos esclarecida, possam ser orientadas e ainda hoje levarem até um local permitido por vós. E envolva, Senhor Jesus, cada ente querido que ali está, com seu abraço, com a sua bênção. Agradecemos profundamente a oportunidade e deixamos uma vibração ao plano maior para que seja conduzida por onde mais houver a necessidade. Que assim seja, Deus. Amém. Com absoluta gratidão pelas bênçãos, pelo manancial de bênçãos que recebemos nesta noite, e ainda como eternos pedintes, vamos elevar a Jesus mais uma rogativa. Vamos pedir para que em sua bondade infinita, Ele conduza seus facultativos que militam na medicina espiritual, físicos, químicos, biólogos da espiritualidade, juntamente com as falanges de pretos velhos, índios e caboclos, possam visitar as fontes mães de nossa natureza, retirar os elementos sutis que, manipulados nos laboratórios da espiritualidade, possam se consubstanciar na medicamentação adequada a ser adicionado às nossas águas. E nós, quando delas fizermos uso, com fé, esperança e confiança absoluta na providência divina, possamos receber o lenitivo às nossas necessidades. Amado e querido Mestre Jesus, por Tua graça e bondade vivemos mais um dia e tivemos a felicidade de aqui nos reunirmos em Teu nome, para absorver as lições de Teu Evangelho Luz, hoje tão bem trazidas pelo nosso querido palestrante. Que a Tua doce e suave paz, Tua sabedoria e Tua mansuetude nos acompanhe semana adentro, com as graças de Deus e suas bênçãos.
Uma boa semana para todos, com muita paz, saúde, trabalho, e vamos todos em paz, tá bom?